para dar significado aonde estamos hoje, temos que olhar para o ponto de onde viemos. Para mim isso foi até interessante porque nessa semana ainda eu tava conversando com uma amiga minha, aquelas amigas de conexão que você mal conhece e já considera pacas, sabe? Então, foi tipo isso. E aí eu tava falando com ela em relação a dores, a coisas que eu já passei. E aí, tipo, pra mim às vezes é meio difícil pensar assim em dores, porque eu sempre busquei ver as coisas de uma forma tão positiva que até as coisas que não eram tão boas, observa, eu não falo nem ruins, eu falo que não eram tão boas, eu não tenho aquele peso, sabe? Só que até com a leitura desse trecho em específico e com a conversa que eu tive com essa amiga, eu comecei a refletir. Por exemplo, se às vezes eu nem olho para essas coisas ou eu evito ficar pensando em coisas que poderiam ser ruins, porque que nem eu falo, eu não tenho esse hábito de ver coisas que não são tão boas como de fato algo pesado. Então, pra mim, eu tenho que pensar muito se eu tive alguma coisa assim que me afligiu. É claro que tem coisas, às vezes, que afligem um pouco mais. No meu caso, é principalmente quando é relacionado à saúde, alguma pessoa que eu amo, enfim. Mas a luta, as batalhas do dia a dia, nem tanto, porque eu vejo isso muito como um processo. Só que parando para refletir, às vezes é sim e muito bom eu ter consciência de tudo pelo que eu já passei, mesmo que eu não dê tanto peso negativo para isso. Por quê? Porque a partir do momento que eu consigo ver, analisar tudo aquilo que eu já passei de bom e também o que não foi tão bom, eu consigo até me valorizar mais. Eu consigo também entender mais e ver que realmente eu tenho ali um propósito, eu tenho ali uma jornada, sabe? E de verdade, às vezes você pode pegar se sentindo meio que não tão qualificada, não tão boa, porque você sempre acha que a história da outra pessoa é mais profunda que a tua, que a outra pessoa é mais qualificada do que você, porque às vezes simplesmente você não para refletir sobre você, sobre a tua jornada e poder analisar esses pontos também. Aqui no meu caso eu trago mais os pontos não tão positivos para eu poder ter uma noção da minha base, do que me fez chegar até onde eu estou hoje. Fica aí uma atividade para você fazer também, tá? De olhar para trás, olhar para tudo que você já passou, todas as coisas e ver realmente qual que foi a tua história, qual que foi a tua jornada, quais foram os esforços que você teve que fazer, quais foram as coisas que você teve que abrir mão. No meu caso, por exemplo, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Então, às vezes, tava todo mundo falando de ir pro shopping, essas coisas, ir na casinha de amiguinho depois. É claro que eu tive isso, mas quem trabalha já aos 14 anos não tem. Já tem uma mentalidade diferente, né? Acaba desenvolvendo justamente pela responsabilidade que o trabalho traz. E pra mim isso foi algo sempre muito suave, mas, tem gente que às vezes nem com 18 anos tá trabalhando, ou espera se formar pra começar a trabalhar. Enfim, cada um com a tua jornada. Mas a minha jornada, o fato, por exemplo, de eu ter começado a trabalhar nova, eu me orgulho bastante. Então não é nem algo que eu colocava um peso negativo. Não, porque eu amava, adorava. Só que eu tenho que ter também uma capacidade de reconhecer o que eu já fiz, o que eu já abdiquei, quem eu sou, enfim, tudo isso. Um outro ponto também, por exemplo, eu acho que tinha 17, 18 anos e ia pra faculdade lá do outro lado. Eu pegava, acho que, 2 horas de ônibus pra ir e pra voltar da aula. Depois ia direto pro trabalho, tava cansada, tava exausta. Tanto que à noite meus pais às vezes me achavam um saco, porque eles tinham hábitos noturnos, sendo que eu às 4:30 da manhã, 5 horas, já tava na rua, sabe? Então tava escuro ainda e eu já lá. Só que assim, nunca coloquei um peso negativo. E talvez por conta disso eu não consigo às vezes parar tanto pra refletir, entendeu? Não sei.